A gente ainda tem muita dificuldade de acesso à DAP se a gente pegar numa relação para comparar o número de comunidades ou o número de famílias quilombolas que temos aqui no estado de Minas Gerais e o número de DAP que a gente tem emitido. Primeiro, por causa disso tudo que a Márcia trouxe para nós aí de acesso à DAP, né? E o Júlio também trouxe a contribuição muito importante, que é a falta de informação. Eu acho que a gente acessa o direito, ele existe, mas ele é acessado a partir do momento que a gente conhece ele e, principalmente, sabe para que serve aquela política que eu estou buscando, né? Um dos principais entraves, né? Eu acho que essa discussão, toda vez que a gente é convidado a estar discutindo algum espaço, a gente sempre traz a questão de acesso ao território. As comunidades aqui do estado de Minas Gerais, elas têm uma grande dificuldade de demarcação de seus territórios. Primeiro, a falta de acesso, porque muitas comunidades, mesmo sendo negras, ainda não têm consciência da sua identidade ou do seu pertencimento quilombola. Isso já é um entrave, né? E depois, após a certificação que a Márcia também trouxe, o processo de titulação dessas terras que para pelo meio do caminho é outra coisa que dificulta, né? E quando a gente fala em quilombos, a gente está falando de comunidades, né? Dificilmente as coisas são entendidas de forma individual dentro da comunidade, principalmente um comprovante da terra. Dando exemplo da minha comunidade, a gente tem um documento de ITR que vem em nome de uma única pessoa, mas que toda a comunidade fazia o rateio para poder fazer o pagamento. Então, para a emissão de DAP, aquilo já era um dificultor, alguma coisa que dificultava o acesso a esta política, né? Em alguns lugares, que o técnico trabalha mais tempo e tem conhecimento de comunidades ou dessas pessoas que vivem na zona rural, tem emitido documento até com relativa facilidade, mas em outros lugares, inclusive, a ausência do documento da terra que está ocupando, e principalmente documentos comprobatórios das atividades, principalmente agrícola, tem feito com que muitos técnicos ficam meio em dúvida para poder emitir o documento. E a gente sabe da dificuldade dos técnicos de conhecer todas as comunidades, e aí falando porque a gente entende a questão de recurso financeiro que faz com que esses técnicos, por mais que tenham vontade, eles não conseguem estar em todas as comunidades. Por último, a gente tem que, né, na maior parte dos municípios, e aí a gente pegando exemplos aqui de Minas Gerais, não é coberto ou pelo o escritório local da Emater, ou por algum sindicato de trabalhador rural. Então, a gente tem comunidades que ainda encontra nessa dificuldade, ou de não ter nenhum dos dois, nem o escritório da Emater, nem sindicato de trabalhadores rurais, o que faz com que essas pessoas, aí, mesmo com uma produção relevante, com uma produção que vale a pena, ainda encontra tanta dificuldade de poder emitir a DAP. Só contextualizando a questão da produção agrícola nas comunidades quilombolas é relativamente grande, né? Podemos dizer assim com toda certeza que pelo menos 95% das comunidades quilombolas elas são rurais, mesmo se não fosse, mesmo sendo urbanas, se elas desenvolvem atividades agrícolas em área urbana, elas também poderiam ou podem ser contempladas com a DAP, né? Mas ainda a gente esbarra em todas essas dificuldades que a gente vem trazendo aqui. Inclusive, aproveitando o espaço para a gente poder aprofundar na discussão de que em alguns municípios onde alguns arranjos são feitos para que famílias quilombolas tenham acesso à DAP,
esse acesso à DAP é para que outras pessoas não quilombolas venham fazer acesso, venham a ter acesso às políticas que é para essas comunidades. Um exemplo é a compra do PNAE, né? Já cheguei a relatar em alguns lugares pessoas que não enquadravam no quesito de agricultor familiar, mas que fazia uso da DAP de uma família quilombola em troca de algum recurso financeiro que passava para essas famílias. Então, são casos muito complicados e, principalmente, voltando e reforçando a questão da informação, de quem pode, de quem não pode, porque isso ainda para chegar nas comunidades é muito difícil um debate na comunidade. Eu acho que a Zona da Mata, nesse quesito, ela sai na frente, porque Colcate com as áreas, a Oca eu tô conhecendo agora, mas tenho sabido que é uma grande parceira das comunidades agrícolas da Zona da Mata. Então, em algumas regiões, a gente ainda conta com esses centros de agriculturas que faz com que a informação chegue mais fácil. Mas, por outro lado, a gente tem, principalmente onde a gente encontra o maior número de comunidades, a discussão sobre a DAP é ainda muito pouco acessível às comunidades que de fato precisa que esse discurso chegue lá.